Outro comentário importante aqui também, ó. O meu pai sempre traía a minha mãe. E quando eu casei, eu tive infecções urinárias a cada 2 meses. Porque existe aí um padrão inconsciente de ter medo de ser traída. A ferida da traição é muito forte nas mulheres. Por quê? Porque a gente viu, assistiu, presenciou mulheres sendo traídas. Nossas mães, nossas avós, enfim, mulheres próximas a nós. E aí, quando a gente se vê numa situação de casamento, de relacionamento parecida com aquelas mulheres, nós muitas vezes honramos e inconscientemente temos medo de viver aquela situação. Eu tava falando com uma aluna exatamente sobre isso hoje. Ela disse assim: eu nunca fui traída, mas eu vi muito tempo a minha mãe ser traída e eu sinto muito forte a ferida da traição dentro de mim. E ela tem questões com cistite e candidíase também, tá? E aí, por isso que na limpeza uterina o trabalho da limpeza de cada uma das feridas é muito importante. Porque elas estão profundamente conectadas com os nossos sintomas ginecológicos, tá bem? E nesse caso, né, em que eu vejo o quanto as minhas ancestrais foram traídas, o que que eu preciso fazer? Limpeza de padrões ancestrais. Coisa que na limpeza uterina nós fazemos também. Porque é muito mais comum do que você imagina a gente repetir de forma inconsciente os padrões da nossa ancestralidade. Ok? Ó, depois que eu perdi minha virgindade, eu sofri um abuso. E a minha vida sexual nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque existe a ferida do abuso, que precisa ser limpa, sim. Se você não limpa, toda vez que você tem relações, o seu corpo entende que aquilo é um abuso. O corpo não diferencia. Um corpo em trauma, uma região em trauma do corpo, o que que acontece? A relação funciona como um gatilho. O que que é um gatilho? É um botãozinho de play. Pum. Seu corpo viveu aquela situação, tá? De trauma, de abuso. E aquela história ficou gravada ali no seu corpo, nas suas células. Quando vai acontecer a relação, o seu corpo lembra. Você lembra. Às vezes vem imagens na mente. Quem passou por isso sabe, tá? E aí é quando aperta o play. Vai ter relação, aperta o play e volta tudo de novo. E aí você não lubrifica direito, você tem dores na hora da relação, porque aquela região tá em trauma. E o trauma contrai, congela. Uma mulher contraída, uma mulher com medo, ela vai sentir dor na hora da relação, ela não vai sentir prazer na hora da relação, ela não vai conseguir chegar a orgasmos. Veio uma aluna uma vez na limpeza uterina, inclusive eu tenho live com ela. Se vocês quiserem, procurem depois no YouTube, tá? Vou só tomar uma água e desfrutem da minha caneca que eu chegou hoje para eu fazer aulas e lives para vocês. Olha que coisa maravilhosa essa caneca. A aluna, tá? Ela tinha um sintoma chamado vulvodínia, que é uma dor crônica. Ela ficou assim por 13 anos, com dor crônica na hora da relação. Ela não conseguia ter relações. Ela simplesmente não conseguia, porque a dor era surreal. Começou a limpeza uterina, porque ela já tinha tentado de tudo também, tá? Já tinha tentado de tudo, já tinha ido para outra cidade, já tinha andado pelo Brasil inteiro atrás de soluções. Até que um dia ela encontrou, procurando na internet, os meus conteúdos. E aí ela se tornou aluna na limpeza uterina. A Juliana, em menos de um mês de limpeza uterina, gente, a dor que ela sentia para se relacionar em 13 anos desapareceu. Vocês entendem que quando você faz, chega na raiz correta, chega no local correto, e o que que ela descobriu? Depois de muito pesquisar, de muito ir a fundo na raiz dos sintomas dela, era uma ferida de abuso.
ela passou pelo abuso. E, portanto, nada do que ela fazia chegava no trauma que mantinha ela e o corpo dela e a vagina dela num estado de contração. Quando ela chegou, o corpo relaxou. E ela conseguiu ter relações, ter prazer, ter orgasmos, coisa que ela não tinha há muito tempo. Então, é muito importante a gente entender que não, o corpo físico não está desconectado do que eu vivi, não está desconectado do que eu senti, não está desconectado do que eu acredito, tá? E, portanto, isso vai afetar sim a minha saúde, gente. Isso vai afetar a minha saúde. A nossa visão de corpo é muito estreita. É muito estreita. Quando a gente entende que nós somos muito mais do que físico, a gente entende que não tem como descolar o que pensa, o que sente do que o meu corpo está apresentando, certo?